A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão, nós vamos para mais uma aula sobre liderança cristã e hoje eu quero falar sobre o tema o líder planeja e o líder faz acontecer, tá bom? Então nós vamos passar alguns macetes importantes aqui nesse estudo a respeito de liderança. E olha só que interessante, o planejamento é o processo de elaboração de um plano de ação para a concretização de alvos futuros. Então é um mapa, tá bom? Que vai guiar o líder, prevenindo, né? E ele se concentrando, na verdade, todos os seus esforços e com certeza com um planejamento, qualquer líder vai caminhar seguramente, tá bom? E sem improviso, as metas definidas, né? Sem improvisar, uma coisa bem centrada, bem organizada. E olha só que interessante, logo de início aqui eu quero logo te dizer, planejar sem agir é escapismo. E agir sem planejar é amadorismo, tá bom? Então, nós vamos para um ponto aqui que é o ponto de planejamento, tá? O tempo dedicado ao planejamento, ele é vital para evitar problemáticas na fase da execução. Para um bom planejamento é necessário um alvo claro, específico, mensurável, realista, com significado pessoal e uma data final. Tá bom? Então, o planejamento é o ato de refletir, de idealizar acerca do que fazer, como se deve ser feito, tudo isso chama-se planejamento, tá bom? O planejamento é um processo que geralmente requer um esquema por escrito, tá bom? E nasce de uma mente perspicaz, antenada com o tempo e o modo de realizações. Nós observamos em Eclesiastes 8:6 que o sábio Salomão está ensinando ali a alguém ter essa mente, esse modo de realizações, tá bom? É bem verdade que líderes bem-sucedidos conseguem fazer planos não apenas mentalmente, mas também no registro, como um esquema mais formal, eficiente, estabelecendo um programa de atividades, alvos acima de tudo coerentes, além da elaboração de diagnóstico, de análise. Então, para isso, esboça cada ação e um cronograma detalhado, tá bom? Fazer um orçamento financeiro, distribuir responsabilidades, tudo isso faz parte do planejamento. Lembra lá de Êxodo 25:9? Romanos 15, 24 a 29, o planejamento de Jetro para Moisés, tá bom? Em Romanos 15, o planejamento de Paulo, tá bom? Para com os seus discípulos, tá? O planejamento, além de ser bem planejado e de atribuir responsabilidades, ele tem algumas vantagens, tá? Planejar não é somente necessário, é também vantajoso. Tá bom, querido? Provérbios 16:1, Provérbios 21:5 vai falar sobre isso, essa vantagem de planejar, tá? Um planejamento bem realizado oferece inúmeras vantagens, tá bom? Vamos aqui para elas? Primeiro, permite acompanhamento e controle apropriados. 2, serviços e produtos são feitos conforme o requisito exigido. 3, possibilita uma melhor coordenação das interfaces do projeto. 4, permite antecipação de problemas, conflitos e ajuda a contorná-los. 5, proporciona um grau mais elevado de acertos nas tomadas de decisões, tá bom? Nós planejamos, há vantagens no planejamento, mas se tudo isso não sair do papel, isso daí não vai levar ninguém a lugar nenhum, uma liderança a lugar nenhum, alvos estabelecidos a lugar nenhum. Então tem que haver o quê? Uma execução. Terceiro ponto aqui, uma execução. Fazer esse plano tornar-se realidade, reunindo todos os diversos componentes da maneira mais produtiva possível, é a fase da execução. A coordenação é o processo mediante o qual se verifica se as pessoas certas estão nos lugares certos, no tempo certo, com o material certo nas mãos, e se todos os envolvidos compreenderem como devem cooperar para a realização da tarefa, amigo, vai ser show de bola. Mas para isso é necessário monitoração.
É o ato de acompanhar, de avaliar todos os dados, coletar ali realmente na fase da execução, com o objetivo de detectar riscos, de detectar oportunidades. Então, na fase da execução, não são raras, às vezes, que ocorrem alguns obstáculos naturais dos paradigmas, que são padrões psicológicos, modelos comportamentais estabelecidos, nos quais funcionam como trilho ou bitolas, tá? Que direciona pessoas e organizações. Então, no mundo que há uma constante mutação, agarra-se em paradigmas mais ultrapassados, né? Agarrar-se em paradigmas, na verdade, ultrapassados, podem deixar uma organização bitolada, paralisada, ineficiente. A renovação contínua é necessária tanto para pessoas como para organizações, tá bom? Então, fechando aqui esse ponto, pois é impossível melhorar se não houver mudanças e crescimento. Paulo propunha aos cristãos a constante quebra de paradigmas, uma vida sem conformismo, mas uma transformação e uma renovação constante. Nós observamos isso muito bem em Romanos 12, de 1 a 2. O famoso texto ali de transformação de mente, transformação de atitudes, de mentalidades. Olha só que bacana. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá bom? Nós temos aqui aquilo que nós chamamos de adequação, tá? Que é o segundo ponto aqui a ser tratado, a adequação. Pastor, o que vai tratar aqui a adequação? A adequação é onde os líderes precisam compreender de que maneira podem adequar-se dentro de uma organização existente, tá? Então, toda adequação é necessário ajustamento. O líder intermediário deve indagar aos seus superiores sobre os detalhes da posição que ocupa, tá? Eu gosto muito de fazer isso. O que é para mim fazer? Qual é a minha função? Aonde eu posso ir? Onde eu não posso ir? Tem que haver essa indagação. Olha, quem não sabe para onde vai, amigo, tá perdido. Tá perdido. Você tá entendendo? Então, nós precisamos nos certificar do que espera. Qual é a nossa parte? Se é possível, se deve ser feito, se existe tarefas, tá? Nós precisamos saber as nossas tarefas, pelo menos as básicas. Precisamos saber de coisas mínimas dentro das nossas funções como líder, para que as coisas deem certo na liderança cristã, tá? Na liderança cristã, geralmente o pastor atua como líder executivo, contando com líderes secundários, intermediários, na qual ele vai delegar responsabilidade, autoridade numa relação complexa devido à variedade de tarefas e funções para quais as necessidades são constantes. Então, orientação, capacidade do Espírito Santo. Então, o pastor é sempre o líder espiritual da igreja, atuando como conselheiro, como mestre, embora servo de todos, conforme o modelo inspirador de Jesus. Marcos capítulo 10, verso 44, tá bom? Nesse adequamento aí tem, né, o ajustamento, como sou, como fazer, para onde vou, tá bom? E tem a renovação. Se uma pessoa tem o propósito de planejar a renovação de uma instituição, então cabe-lhe uma grande responsabilidade. Então eu vou dar algumas sugestões aqui para você ser bem sucedido. Se você quer renovar algo aonde você se estabeleceu como líder e você precisa aqui de ferramentas, eu vou estar te dando algumas ferramentas aqui. Primeiro, prepare uma lista de tarefa com alvos definidos. Segundo, defina quantas pessoas ou posições serão necessárias para a realização da mesma. Terceiro, demonstre no organograma como as pessoas estão relacionadas no grupo. Nomeie líderes, tá? Em quarto lugar, nomeie líderes para cumprirem a responsabilidade das tarefas. Quinto, disponibilizar o máximo de informações para sua equipe. Sem informações, não há execução. Aonde há dúvida, há catástrofe, meu amigo.
Uma liderança duvidosa, que não sabe o que fazer, que não sabe as informações corretas, meu Deus do céu. Um vai fazer do seu jeito, B vai fazer do seu jeito, uma desorganização completa e não terá resultado. Onde há desorganização, não há resultado. Em sexto lugar, traçar um plano definido de avaliação de resultados e favorecer um feedback. Sempre faça o GAU. GAU, tá? É a reunião ali onde você vai conversar, onde você vai fazer um alinhamento, onde você vai se organizar, onde você vai ver os déficits, as problemáticas, onde você vai ver aonde está se acertando e aonde está se errando, e você ali vai fazer um alinhamento. Além de ajustamento, renovação, tem a realização. É natural que certos líderes tentem fazer tudo sozinho para provar que são capazes. É onde eles entram no maior furada. A maior furada é o super líder, o super homem, o faz tudo. Eu sou o cara, deixa comigo. Isso é problemático. O pessoal vai cansar, vai frustrar alguns, vai cansar, vai frustrar. Se não cansar agora, mais uma hora vai cansar, vai se estressar, vai se sentir cansado, vai se sentir velho, vai se sentir desgastado, vai se sentir sem ideias. Isso acontece, tá bom? Isso acontece com os famosos faz tudo, aqueles que centralizam tudo para com eles, tá bom? Então, em última instância, restringir drasticamente, observar as deficiências, né? É bem verdade que o segredo de uma liderança realizadora precisa ser considerada pelo líder, tá? E aqui há alguns pontos aqui importantes. Quanto menos fizer, mais realizará, tá? Quanto menos fizer, mais capacitará outras pessoas a realizar, tá? Então o líder que tem essa visão, quanto menos eu faço, mais vai acontecer. Porque eu estou colocando pessoas para fazer. O que eu preciso é ensinar. O que eu preciso é consolidar. O que eu preciso que eu posso dizer assim, treinar pessoas. Quanto mais você treina, mais os seus objetivos vão chegando ao ápice. Quando o líder é focado naquilo que realmente é bom, deixando cada liderado trabalhar também na área da sua própria competência, então o sucesso atrairá cada vez mais pessoas que estejam comprometidas com a mesma causa e inspiram vidas. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, liderado preso, amigo, liderado ao qual você não dá asas para ele voar. É perigoso, pastor? É perigosíssimo. Mas se você não fizer, você não vai alcançar o objetivo. Se você não fizer, você não vai alcançar o máximo daquelas pessoas. Se você não fizer, você não vai encontrar talentos. Se você não fizer, querido, o ministério, a liderança morre junto com você. E você não vai ter outros líderes. É perigoso que líderes te traiam, te decepcionem. É perigoso que líderes, eles não entendam e eles passem a viver uma outra mentalidade, até mesmo a mentalidade dele, não venham compreender. Querido, pode acontecer pelo mal discipulado, por uma péssima orientação, por péssimas informações, porque informações é para ser dada diariamente, informações é para ser dada semanalmente. O líder, o ser humano, ele tem a mente, que eu posso dizer assim, ele é esquecido, então ele precisa ser lembrado. Todo liderado precisa ser orientado, todo liderado precisa ser conduzido, todo liderado precisa ser lembrado. Você está entendendo? Lembrado, e uma vez lembrando, você o deixa à vontade para ele executar. Então a realização é minha, a realização de uma liderança é de todos aqueles que estão ali para cooperar. Você está entendendo? Pastor, tem na Bíblia alguém que é exemplo nisso? Tem. Vamos aqui pôr um exemplo aqui, Davi. A vida de Davi apresenta as qualidades geralmente associadas a líderes bem-sucedidos. Então, uma das qualidades de Davi é que ele era bem preparado. A Bíblia apresenta Davi como pastor, como soldado, como poeta, como pai, como rei. Davi desenvolveu seu caráter, provando para tal a tarefa que esperava para o futuro. Ele teve desenvolvimento físico, coragem, autodependência. E isso aí foi adquirido enquanto cuidava das ovelhas, tá? E a protegia do perigo. Davi aprendeu a pesar de forma independente
usando iniciativas e imaginações, expressando seus sentimentos e ideias através de palavras vigorosas e inspiradoras. Então o camarada, ele se preparou. Querido, eu vou lhe dizer uma coisa. Mesmo que você passe 4 anos se preparando, 5 anos se preparando, 7 anos se preparando, 10 anos se preparando no anonimato, mas quando você sair, querido, desse processo de aprendizado, desse processo de consolidação, desse processo de treinamento, vou lhe dizer uma coisa, você vai estar mais firmado do que nunca, mais seguro do que nunca. A pior coisa que tem é alguém despreparado. A pior coisa que tem é alguém que não é preparado. A pior coisa que tem é você começar a fazer algo a qual você não tem domínio algum. Pastor, mas não é o Espírito Santo que capacita? O Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos dá palavra, mas nós precisamos nos capacitar também. Tá bom? Você vai observar que os maiores líderes da Bíblia, eles foram escolhidos porque já existiam. Olha só, Deus precisava, preste bem atenção agora, Deus precisava de um estadista, ele vai escolher quem? Moisés, depois de ter passado 40 anos no deserto, alguém conhecido do deserto. Deus não ia colocar para conduzir o seu povo alguém que não entendia completamente nada de onde o povo estaria para ir, ainda mais um povo que passa 40 anos no deserto. Tá bom? Moisés passa 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Depois ele passa mais 40 anos conduzindo o povo até a terra prometida. Dentro da terra prometida, quando Deus precisava de um conquistador, de um homem de guerra, de um homem que saísse ali e vencesse, e enfrentasse os anaquins, enfrentasse o povo de Jericó, as mais diversas situações, ele escolhe alguém que é nada mais, nada menos do que um general de exército. Então Deus sempre vai estar escolhendo pessoas preparadas. Ele capacita para usar. Para capacitar para usar, eu preciso abrir o meu coração para aprender. Eu preciso me preparar. Então, Davi era alguém preparado. Ele se preparou para tal ação, tá bom? E além de estar preparado, eu preciso ter o coração, eu preciso ter uma vida em servidão. Davi começou a sua vida em posição humilde. Sua chamada à liderança ocorreu quando foi divinamente selecionado para ser rei. 1 Samuel 16, de 1 a 22. Depois que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, ele voltou a cuidar das suas ovelhas. Com essa maravilhosa, notícia oculta no seu coração de que um dia seria rei. Mais tarde, na corte do rei Saul, a sua posição continua sendo humilde, servil, embora fosse um homem de coragem. Tá bom? 1 Samuel 17, 45 diz que esse cara era um homem de coragem, né? Tá? Ninguém queria enfrentar o gigante. Esse gigante aí tá comigo. Alguém de coragem. Após a dramática vitória sobre Golias, Davi poderia imediatamente ter usado da fama para tornar-se o líder controlador de multidões. Mas a sua humildade, bom